Pronto, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como que resolve equações do segundo grau completas. Só que sem usar a fórmula ainda, tá? Eu vou usar o método do trinômio quadrado perfeito, ou método do TQP. Para usar o método do TQP, gente, primeiro você precisa ter uma equação do segundo grau, né? Ou seja, uma equação na variável x elevado a 2. E olha só, o termo central x e o termo independente. Tudo isso igual a zero. Isso aqui é um trinômio, mas quem garante se esse trinômio é TQP, é quadrado perfeito? Você lembra como é que faz para saber se um trinômio é quadrado perfeito? Você tira a raiz quadrada das pontas e depois você multiplica essas raízes e multiplica por 2. Se der o termo central é porque é um TQP e você fatora muito facilmente. Bora testar? Qual é a raiz quadrada de x elevado a 2, gente? Raiz quadrada de x elevado a 2 é x. E a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. Pega x, multiplica por 3 e multiplica por 2. Vai dar 6x? Se a resposta for sim, é porque é um TQP. E para você resolver, basta você fatorar. E se é TQP, a fatoração do TQP é muito fácil. Você lembra do outro vídeo? Espero que você tenha assistido. Nesse outro vídeo eu explico para vocês como que fatora trinômios quadrados perfeitos. E para isso, gente, olha como é fácil. Ó. Basta você pegar aqui, ó, parênteses elevado a 2, repete o sinal do meio e coloca as raízes aqui, ó, x e 3. Pronto. Esse aqui eu digo que é o melhor tipo, porque só fatorando já dá para resolver, olha só. Quando você chegou aqui, é muito fácil, porque a raiz quadrada de zero, chegando aqui, ó, expoente 2, você vai ter que inverter essa potência quadrática. E essa potência quadrática vira a raiz quadrada do outro lado. Você repete o x menos 3, e esse expoente 2 vira a raiz quadrada do outro lado. Só que raiz quadrada de zero, gente, é sempre zero, positivo ou negativo. Não tem negócio de mais ou menos raiz de zero, porque a raiz de zero é sempre zero, e zero é considerado um número positivo e negativo ao mesmo tempo. Então aqui eu vou escrever simplesmente zero. Então eu vou pegar esse menos 3 aqui, que está na esquerda, passar para o outro lado somando, aí vai ficar ocupando o lugar do zero, mais 3, exatamente. Aqui você vai ter x igual a mais 3 como resposta. Só que aqui você já está acostumado, lembra que você está acostumado que as equações do segundo grau sempre tem duas respostas? Por que essa minha equação só teve uma resposta? Gente, nesse caso aqui, a gente diz que o x1 é igual ao x2, tá bom? Que o x' é igual ao x duas linhas. Nessa equação do segundo grau, você tem duas raízes iguais. Então é como se você tivesse somente uma, que é essa raiz aqui que a gente acabou de calcular, o mais 3, tá bom? A gente vai ter uma aula em que eu explico para vocês só sobre quantidade de raízes, tá bom? Por enquanto eu quero só que você aprenda a calcular uma equação, resolver uma equação. Bora lá, mais um exemplo. Tira a raiz das pontas, raiz quadrada de 25x elevado a 2 é 5x, raiz quadrada de 36 é 6. Faz esse vezes 2. 5 vezes 6 dá 30, vezes 2 dá 60, tá certo? Então você vai escrever 5x, repete o sinal do meio menos, 6 igual a 0. Lembrando de colocar expoente. Esse expoente aqui, você tira a raiz quadrada de zero, que desaparece. Vai ficar simplesmente zero. Passa o 6 somando, 5x igual a 6 positivo. Passa o 5 dividindo. Então, você vai ter que as duas raízes dessa equação serão iguais a 6 quintos. Só isso. Próxima. 4x elevado a 2 mais 4x mais 1 igual a 0. Tira a raiz das pontas, raiz de 4x2 é 2x, raiz de 1 é 1. Coloca na forma fatorada, repete o sinal do meio. Gente, só pode fazer isso aqui se for TQP, tá bom? E é TQP, olha só, faça esse vezes 2, dá 4x, ok? Tira a raiz quadrada do zero, que dá o próprio zero. 2x passa 1 para o outro lado subtraindo, passa o 2 dividindo, x vai ser igual a menos 1 sobre 2. As duas raízes dessa equação serão iguais a menos 1 sobre 2. 49x elevado a 2, gente, a raiz é 7x. Raiz quadrada de 121 é 11. Será que a forma fatorada disso aqui vai ficar 7x menos 11 elevado a 2? Repetindo o sinal do meio. Faça aí, 7 vezes 11 vezes 2. 7 vezes 11 dá 77. E 77 vezes 2 dá, ó, 14 vai 1, 154. Realmente está correto, hein? Igual a 0, tira a raiz quadrada do zero, gente. Olha que fácil. Vai ficar 7x menos 11 igual a 0. 7x igual a 11. E passa o 7 dividindo. Vai ficar 11 sobre 7. Muito fácil, né? Agora vamos para o pior tipo de equações. As equações que não são TQPs.
Pronto, agora vamos para o pior tipo de equação, aquelas que quando você tira a raiz quadrada das pontas, mesmo se a raiz quadrada for exata, não é TQP, gente, não se engane. Às vezes não tem nem como tirar a raiz quadrada. Aqui, por exemplo, aqui, ó, x elevado a 2 tem raiz, mas 5 não tem raiz quadrada exata, infelizmente. Isso aqui, esse trinômio, não é quadrado perfeito, então você não pode fatorar. Quer dizer, pode fatorar se você fizer isso aqui, ó, completar o TQP. Tem como você transformar esse trinômio, já que é uma equação, tem como você transformar esse trinômio num trinômio quadrado perfeito, sabia? Agora como? Bem, vamos simular que esse 5, que no lugar desse 5, fosse algum número que tivesse raiz quadrada exata. Qual deveria ser esse número? Bora deduzir? Repete o x elevado a 2, repete esse 6x, repete aqui no lugar do 5 algum número que tem raiz quadrada exata. Tá bom? Vamos simular esse número, vamos deduzir que número é esse, e no lugar do 5, tá? Tira a raiz quadrada de x. Qual é a raiz quadrada de x elevado a 2, gente? Raiz quadrada de x elevado a 2 é x. E a raiz quadrada desse número aqui tem que dar quanto, gente? A raiz quadrada desse número tem que dar, sabe quanto? Bora deduzir? Tem que dar um número que quando você multiplica por x, esse vezes 2, dá igual a 6x. Bora descobrir que número é esse? Qual é o número que multiplicado por x, multiplicado por 2, dá 6x? Bem, x vezes 2 já dá 2x. 2x para dar 6x, você tem que multiplicar por quanto? Por 3, né? Ah, então aqui tem que ser 3. E se aqui é 3, quer dizer que aqui é a raiz quadrada de um número que vai dar 3. E que número é esse? Qual é o número cuja raiz quadrada é 3? Você consegue me dizer? Basta você fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui no lugar do 5, era para ser o número 9. Ah, então para ser TQP, baseado no 6x, nos dois primeiros termos, olha só, baseado nos dois primeiros termos, eu deduzo que aqui tinha que ser 9. Então, aqui no lugar do 5 é para ser 9. Como que eu transformo o 5 no 9? Você sabe me dizer? Usando o princípio aditivo, somando dos dois lados um número que vai transformar o 5 no 9. E você sabe que número é esse? Eu dei spoiler já, hein? 5 mais 4 dá 9 e 0 mais 4 vai dar 4, né? Então, vamos reescrever essa equação para que ela fique um TQP. Vai ficar assim, gente, ó. X elevado a 2 menos 6x mais 9 igual a 4. Mas não era igual a 0? Bem, era igual a 0, mas lembra que eu transformei o 5 no 9? Agora você vai fatorar esse TQP. Fatoração de x elevado a 2 menos 6x mais 9 vai dar x menos 3 elevado a 2 igual a 4. Pronto, agora você tira a raiz quadrada de 4. Só que lembrando que essa raiz quadrada sempre exprime um valor positivo e um valor negativo. Então aqui você vai tirar a raiz quadrada do 4. E a raiz quadrada do 4 você sempre tem que exprimir um valor positivo e um valor negativo. Pega esse expoente 2, tira o parênteses e escreve na forma de raiz quadrada de 4 do lado direito da equação, tá bom? Lembrando de colocar o mais ou menos na frente dessa raiz. Pronto, a raiz quadrada de 4 dá 2. X menos 3 igual a mais ou menos 2. Daí você vai descobrir as duas respostas. Uma resposta em que você faz mais 2 e a outra resposta em que você faz menos 2. Como assim? Pega esse 3 que está aqui subtraindo, gente, e passa para o lado direito. Vai ficar assim, ó. Vai ficar mais 3 mais ou menos 2. Pronto, mais 3 mais ou menos 2, você vai fazer 3 mais 2, que dá 5, e 3 menos 2, que dá 1. Pronto, descobrimos as duas raízes dessa equação. O x' dando 5 e o x duas linhas dando 1. Desse jeito aqui, gente. Essa equação teve duas raízes diferentes. Agora vamos fazer esse outro exemplo aqui usando o mesmo raciocínio. Bora tentar tirar a raiz quadrada da raiz. No caso, se baseia nos dois primeiros termos para exprimir qual deve ser o terceiro termo, tá? Vamos tirar a raiz quadrada de 9x elevado a 2. Raiz quadrada de 9x elevado a 2 dá 3x. E a raiz quadrada desse número aqui, que não é o 12, tá? Tem que ser um número que quando eu tiro a raiz quadrada, vai dar um valor que quando eu multiplico por 3x e multiplico por 2, dá 12x. Bora adivinhar que número é esse, hein? Presta atenção. 3x vezes esse número vezes 2 dá 12x. Qual é esse número? Bem, quanto é que dá 3x vezes 2? 3x vezes 2 dá 6x. 6x para dar 12x é 2. Aqui tem que ser 2, gente. Faça aí, ó.
3x vezes 2 vezes 2 dá 12x. Aqui tem que ser o 2. Mas para aqui ser o 2, aqui no lugar do 12 tinha que ser 4. Por que que tem que ser 4? Lembre-se que é a raiz quadrada. Raiz quadrada de quanto que dá 2? O 4, no lugar desse menos 12, era para ser 4. E como que eu transformo menos 12 no número 4? Muito fácil, é só você somar 16. Você concorda comigo que menos 12, que é dívida, mais 16 dá 4, e a raiz de 4 dá 2, e esse trinômio ficaria fatorável? Pois é, só que eu tenho que somar mais 16 dos dois lados da equação. Vai ficar assim, gente, ó, na forma fatorada vai ficar 3x, repete o sinal do meio, mais 2 elevado a 2, igual a o 16 que a gente deduziu. Desse jeito aqui. Muito legal, né? Agora que você entendeu como é que faz para completar o TQP, tira a raiz quadrada, ó, vai ficar 3x mais 2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, e a raiz quadrada de 16 é 4. Pega esse mais 2 aqui, ó, escreve do outro lado subtraindo, menos 2 mais ou menos a raiz de 16, que é 4. Aí você vai fazer dois cálculos. Um cálculo sendo menos 2 mais 4. Quanto é que dá menos 2 mais 4, hein, gente? Menos 2 mais 4 dá 2. E quanto é que dá menos 2 menos 4? Dá menos 6. Acabou ainda não, viu? Sabe por que não acabou? Porque eu tenho que exprimir o valor de x. E aqui, do meu jeito que eu estou calculando 3x. 3x igual a 2 e o 3x igual a menos 6. Se 3x igual a 2, é porque x vai ser igual a 2 dividido para 3. E se 3x é igual a menos 6, é porque x vai ser igual a menos 6 dividido para 3. Essa divisão não é exata, já é uma resposta, mas essa divisão aqui é exata, viu, gente? Dá menos 2. Então, essa seria a segunda resposta, menos 2. Vamos para mais exemplos. Eita, que essa matéria tá ficando difícil, hein? Vamos lá. Se baseia nesses dois primeiros termos, raiz quadrada de 4x2 dá 2x. Aqui tem que ser quanto para poder... Acho que é 1, né? Ó. 2x vezes 2 já dá 4x. Então, aqui tem que ser 1. E se aqui é 1, quer dizer que esse menos 3 aqui tem que ser 1. Porque a raiz quadrada de 1 é 1. Aqui no lugar do menos 3 tem que ser um número 1. E para transformar o menos 3 no 1, eu somo mais 4. Beleza? Em que então vai ficar menos 3 mais 4, que dá 1. Aí vai ficar a forma fatorada bem bonitinha, ó. 2x, repete o sinal do meio, que é menos 1 elevado a 2, igual a 4. Pronto, tira a raiz quadrada mais ou menos. 2x menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que dá 2, né? Vai ficar 2x menos 1, igual a mais ou menos 2. Pega esse 1 e passa somando. 2x vai ser igual a 1, mais ou menos 2. 1 mais 2 dá 3. 1 menos 2 dá menos 1. Então, você vai pegar e fazer 2x, ó, você vai pegar 3 e dividir por 2, e menos 1 e dividir por 2. Então, você vai ter uma resposta sendo 3 sobre 2, e a outra resposta sendo menos 1 sobre 2. X' e o x duas linhas. Tá bom? Vamos para mais um exemplo. Gente, ó, nessa equação aqui, você começa a conta não conseguindo tirar a raiz quadrada do primeiro termo. 2x elevado a 2 não tem raiz exata. Então o que eu faço quando já começa sem ter raiz quadrada exata? Aqui você vai, ó, nesse tipo de cálculo aqui, eu recomendo você usar artifícios, você conseguir transformar esse 2x elevado a 2 num número quadrado perfeito. E para você fazer isso, ó, olha aqui, ó, o x já está com expoente, já bonitinho. O único problema é esse coeficiente. Esse 2 eu preciso transformar num número que tem raiz exata. Que tal se eu multiplicar por 8? 2 vezes 8 dá 16, que dá raiz quadrada exata, raiz de 16 é 4. Mas para simplificar, gente, procura um número pequeno que multiplicado por 2 dá um número quadrado perfeito. 2, né? 2 vezes 2 dá 4. Esse cálculo aqui é um pouco mais difícil, hein, gente? Então você vai primeiro... Pronto, nessa equação aqui, você vai multiplicar todos os termos da sua equação por 2. Se você multiplicar tudo por 2, olha só como é que vai ficar, gente. Vai ficar 2x elevado a 2 vezes 2, que dá 4x elevado a 2, mais 11x vezes 2, que dá 22x, menos 21 vezes 2 vai dar menos 42. Tudo isso aqui igual a 0 vezes 2, que dá o próprio 0. Pronto, agora você consegue tirar a raiz quadrada, ó. Raiz quadrada de 4x2 é 2x, e a raiz quadrada desse número aqui, que eu não sei qual deve ser, não é o menos 42, porque menos 42 eu não tenho raiz exata. Tem que ser o número, gente, que quando eu multiplico por 2x dá 22x, multiplicando por 2, tá bom? Um número que multiplicando por 2x vezes 2 dá 22x. Eita, que esse número aqui é muito difícil, né?
Vamos pensar bem. Um número que multiplicando por 2... Não existe, né? Não existe um número que multiplicado por 2... essa questão aqui eu vou ter que fazer com bem mais calma, tá, gente? Porque eu tentei multiplicar por 2, me prendi aqui nessa etapa do cálculo. Ficou meio que impróprio, sabe? Infelizmente. Já eu faço esse cálculo aqui de novo, tá bom? Deixa eu pensar em uma multiplicação melhor do que o 2x. Deixa eu pensar numa multiplicação melhor do que vezes 2. Pronto, eu vou começar de novo desde o começo, tá bom? Lembra que essa equação aqui eu tentei multiplicar tudo por 2 e não deu certo? Pois vamos multiplicar tudo, sabe por quanto? Que tal por 8 mesmo? Lembra que eu tinha dito que multiplicar por 8 podia dar certo? Vamos tentar. Multiplicar tudo por 8, como é que fica? 2 vezes 8 dá 16x elevado a 2. 11 vezes 8 dá 88x. E 21 vezes 8 vai dar... Bora calcular. 8 vai dar 168. Tudo isso aqui igual a zero. Pronto, agora eu acho que dá certo, hein? Quanto é que é a raiz quadrada? Raiz quadrada de 16x elevado a 2. Dá 4x, não é verdade? E a raiz quadrada desse número aqui, gente, ó. Raiz quadrada tem que dar um valor, que quando eu multiplico por 4x... Preste atenção. Esse valor aqui, que quando eu multiplico por 4x... e multiplico por 2, né, ó. Esse valor que eu multiplico por 2 vai dar 88x. Eu acho que agora dá certo, né? Quanto é que dá 4x vezes 2? 4x vezes 2 já dá 8x para dar 88, gente. Qual é o número que vezes 8 dá 88? É o 11. Então aqui tem que ser 11, logo aqui tem que ser 11. E 11 é a raiz quadrada de quanto? 11 é a raiz quadrada de 121. Então no lugar desse menos 168, era para ser 121. Então, como que eu transformo 168 no 121? Pensa no número que somado 168, que no caso descontado 168, porque é dívida, né? É menos, vai dar 121. Para responder essa pergunta, basta você fazer 121 mais 168. Quanto é que dá? Vai dar 289. Beleza? Então aqui você tem que somar 289 dos dois lados da equação. Essa equação vai ficar assim, gente, ó. Somando 289. Vai ficar 16x elevado a 2, repete. 88x elevado a 2, x, né, normal. E o 168 negativo, quando você soma a operação de adição com 289, vai dar 121. Porque, na verdade, subtrai, né? Igual a 0 mais 289, que dá o próprio 289. Isso aqui é um TQP, é fatorável, e você fatora como? Tirando a raiz das pontas. Raiz de 16x elevado a 2 eu já calculei que é 4x, e a raiz de 11 de 121 eu já calculei que é 11. Então, repete o sinal do meio que é mais, elevado a 2 igual a 289. Aí basta você tirar a raiz quadrada de 289. Lembrando de colocar um mais ou menos na frente, tá, gente? Igual a mais ou menos a raiz quadrada de 289. Quanto é que é a raiz quadrada de 289? Você lembra, decorado? É 17. 4x mais 11 vai dar igual a mais ou menos 17. Pega esse 11, passa subtraindo. 4x vai ser igual a menos 11 mais ou menos 17. Soma 11 com 17. Dá 6, né? 6. No caso, somar... menos 11 mais 17, dívida com saldo vai dar 6 de saldo. Menos 11 com menos 17 é duas dívidas, soma as dívidas numa dívida só. Vai ficar menos 28. Pronto, agora é só você pegar esse 4 e dividir o 6 e dividir o 28. Você vai ter o x' igual a 6 quartos, que simplificando vai dar 3 meios. E você tem o x duas linhas igual a menos 28 sobre 4, que é a divisão exata da menos 7. Eita, essa aqui foi bem mais difícil. Mas sabe por que foi mais difícil, gente? Por causa desse vezes 8 aqui, que eu tinha que deduzir que era multiplicação é 8. Aliás, deduzir não, né? Adivinhar. Eu literalmente tive que adivinhar que multiplicando por 8 dá certo. Se eu fosse multiplicar por qualquer outra coisa, você viu que eu tentei multiplicar por 2 e não deu certo. Pois é, a única multiplicação aqui que daria certo era vezes 8. Muito massa, né? Pronto, agora vamos tentar resolver uma equação totalmente algébrica, que não possui nenhum número. A gente chama isso aqui de equação padrão. Na forma canônica, na verdade, onde você tem o x elevado a 2, o x e o termo independente. Você lembra disso aqui? O a é o coeficiente do x elevado a 2, ele representa um número, mas aqui a gente vai fazer
algebricamente. Então aqui a letra A representa realmente uma letra. E como que a gente vai fazer? Bem, a gente vai ter que completar o TQP. Mas como é que eu vou completar o TQP se eu for tirar a raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada dessas letras, o único que tem raiz quadrada exata é o x elevado a 2. Aí você pensa, mas se eu multiplicar tudo pela letra A, vai ficar A elevado a 2 teria a raiz exata. Pois é, gente, então nesse cálculo aqui, nessa equação aqui, como vocês viram no exemplo anterior, eu tenho que multiplicar tudo pelo número certinho para poder dar certo, não é verdade? E aqui o número certinho é o 4A. Se eu multiplicar tudo por 4 vezes A, vai dar certo, sabia? Quer ver? Bora multiplicar tudo por 4 vezes A. Quanto é que dá 4A vezes A, x elevado a 2? Vai dar 4A elevado a 2, x elevado a 2. O problema é que eu tenho que multiplicar tudo por 4A. Vai ficar 4ABx mais 4AC. Lembrando que quando você multiplica letras, você coloca em ordem alfabética e com pontinho de vezes invisível. Você não precisa colocar o pontinho de vezes. Agora vamos tirar a raiz quadrada das pontas. No caso, a raiz quadrada desse e se basear nesse do meio para descobrir qual deve ser a outra ponta, né? Porque 4AC não tem raiz exata. Vamos fazer assim, ó. Tira a raiz quadrada de 4, A elevado a 2, x elevado a 2. Vai dar 2AX, concorda comigo? E qual deve ser a outra raiz quadrada, de modo que esse número que eu escrevo aqui, junto com esse número aqui, multiplicado por 2, né? Esse número vezes esse, vezes 2, dá igual a esse termo central aqui, gente, ó. Olha como é fácil. 2AX multiplicado por esse número, multiplicado por 2, vai dar a 4ABx. E qual é esse número? E qual é esse número? Oxi, multiplica 2 vezes 2, já dá 4AX. Tá faltando só o quê? Só a letra B. Então aqui tem que ser a letra B. E se aqui é a letra B, aqui vai ser a letra B. E aqui, para ser a raiz quadrada, dando B, tem que ser B elevado a 2. Porque a raiz quadrada de B elevado a 2 dá só B. Então, gente, aqui no lugar do 4AC, era para ser B elevado a 2. Só que tem um problema nesse meu cálculo. Eu não consigo transformar 4AC em B elevado a 2, porque isso aqui não é número. Quer dizer, representa número, mas do jeito que está aqui é letra. E não tem como você operar adição e subtração para transformar, para você somar letras diferentes. Não dá. Então, aqui nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte. Antes, você já sabe que é B elevado a 2, né? Então, antes da gente deduzir qual é o número que eu tenho que colocar aqui, vamos fazer assim, ó. Pega aquela equação. A2, dá pra ver aqui? A2x2 mais 4ABx. Pega esse 4AC que está somando e passa para a direita subtraindo. Vai ficar menos 4AC. Porque era 0, aí 0 não é nada, então vai ficar só o menos 4AC. Aí vai ficar um espaço vazio aqui, ó. E esse espaço vazio eu preencho com B elevado a 2, que eu sei que a raiz dá certo. Então você vai fazer o seguinte, você vai repetir o 4A2x elevado a 2, repete o 4AB, repete o x, aí do lado, entre o x e o sinal de igual, você vai acrescentar b elevado a 2. Só que aqui você tem que usar o princípio aditivo. O princípio aditivo diz que se você soma uma coisa do lado esquerdo, você tem que somar a mesma coisa do lado direito. Então aqui ficaria menos 4ac mais b elevado a 2. Então aqui ficaria menos 4ac mais b elevado a 2. Agora você vai fatorar, tirando a raiz quadrada das pontas, porque isso aqui é um TQP, gente. E a gente já fatorou, né? Quer dizer, a gente já calculou essas raízes. Lembra quanto é que dá? Dá 2ax e dá b. Então aqui a forma fatorada vai ficar 2ax mais b elevado a 2. Isso aqui igual a menos 4ac mais b elevado a 2. Pra ficar bonitinho, gente, eu vou colocar esse b elevado a 2, que é positivo, na esquerda, tá bom? Desse jeito aqui, ó. b elevado a 2 menos 4ac. Por que eu quero que fique assim? Gente, é porque isso aqui, ó, isso aqui, para ficar mais fácil as minhas contas, eu vou chamar isso aqui de delta, tá bom? No lugar de b elevado a 2 menos 4ac, eu vou escrever essa letra grega, tá? Isso aqui é uma letra grega, representa o D maiúsculo. Eu vou escrever bem aqui no cantinho, ó, o valor desse delta. Delta, para mim, é igual a b elevado a 2 menos 4ac. Por que eu tô fazendo isso? Para facilitar esses meus cálculos, porque do jeito que tá aqui, gente, tá muito complicado, tem muitas letras. Então, se eu chamar isso aqui de delta, olha só como vai ficar facinho, ó. Vai ficar 2ax mais b elevado a 2 igual a delta. Bem melhor, né?
E você repara que delta tem que ser um número que tem raiz quadrada exata, porque senão não vai fazer sentido esse cálculo. Quer ver? Pega esse 2 aqui, ó, deixa eu subir aqui a tela, esse 2 aqui, que está como expoente, e coloca como raiz quadrada do outro lado da equação. Vai ficar assim, gente, ó, repete o 2ax sem o parênteses, e esse expoente 2 aqui vai ficar como raiz quadrada de delta, lembrando sempre de colocar o mais ou menos na esquerda. Agora o que você faz? Você vai pegar esse mais b, tá somando, passa subtraindo. Pra ficar bonitinho, gente, em vez de escrever aqui do lado direito da raiz, eu vou colocar na esquerda, tá? Desse jeito aqui, ó, vê se você entende. Era mais b, vai ficar menos b, aí do lado mais ou menos a raiz de delta. Pra terminar essa conta, gente, olha só o que eu vou fazer, ó. Isso aqui parece mágica, mas é muito incrível. Você tá vendo que esse 2a tá multiplicando um pontinho de vezes invisível no x? Você vai pegar esse 2a e passar dividindo. Só que como é que eu vou passar o 2a dividindo se você tem aqui, ó, duas operações, né? Uma soma e uma subtração, mesclada aqui no mesmo cálculo? Bem, você vai escrever na forma de fração que dá certo. Escreve o sinal de igual, repete esse menos b mais ou menos a raiz de delta, coloca na forma de fração sobre 2a. Pronto, gente. Aqui eu acabei de mostrar para vocês qual é a fórmula que a gente usa. Aqui eu mostrei para vocês qual é a fórmula que eu uso, para calcular equações do segundo grau na forma completa. Em vez de eu quebrar a cabeça completando trinômios, gente, que é muito chato, muito difícil, basta eu simplesmente usar essa fórmula. E essa fórmula aqui, gente, é conhecida como fórmula de Bhaskara. Ok? Acho que é assim que se escreve. Gente, a gente vai ter uma aula só para praticar essa fórmula, tá? Nessa aula aqui fica mais como uma curiosidade para você ver de onde que essa fórmula veio. Espero que você tenha entendido. Antes da gente ir na próxima aula, eu preciso falar para vocês a importância desse delta. Esse delta aqui nessa matéria a gente vai chamar de discriminante, tá bom? Discriminante delta. Você repara que bem aqui nesse meu passo do meu cálculo, eu disse que delta tem que ser um número que tem raiz quadrada exata. Por quê? Porque se delta não tiver raiz quadrada exata, esse cálculo que eu estou fazendo não faz sentido. Então, vamos colocar aqui as condições. Para ter raiz quadrada exata, o número vai ser exato. Mas a raiz pode ser número irracional, na verdade. O que importa é que essa raiz exista. E para a raiz existir, eu tenho que ter delta maior do que zero. Por quê? Porque se esse delta for um número maior do que zero, gente, se esse delta for um número maior do que zero, vai ter duas raízes diferentes. Eu vou ter x' diferente de x duas linhas, eu vou ter duas raízes diferentes. Eu vou estar literalmente completando o TQP. E você lembra naquelas questões anteriores que sempre que eu completava o TQP, eu obtinha duas raízes diferentes, né? Mas e se o trinômio da equação fosse quadrado perfeito já, sem precisar completar nada? É porque o delta é igual a zero. Depois faça o teste para ver como delta dando igual a zero, você tem um TQP já bonitinho para você calcular, só fatorando, seria bem mais rápido, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter as raízes sendo iguais quando o delta é zero. E se o delta for negativo, gente? Bem, se o delta for negativo, você vai ter uma raiz quadrada imprópria, porque aqui, quando você fosse tirar a raiz quadrada de um número negativo, não ia dar certo. Então, quer dizer que não ia ter resposta. A equação ia ficar sem solução. Significa que não existiria x' nem x duas linhas. Seria uma equação sem solução. Muito massa, né? A gente vai ter uma aula só para praticar esse negócio aqui de delta positivo igual a zero, menor que zero. Eu só quis comentar logo isso aqui para você contextualizar em relação a todo esse cálculo que eu fiz, tá bom? Ó, você já pode ver o assunto da nossa próxima aula, né? A gente já vai resolver, ó, equações do segundo grau usando essa fórmula. Espero que você aprenda, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Até a próxima, tá? Bons estudos.